um outro jogo, não está exigindo a negociação democrática com o Estado, né? No jogo político, certamente, negocia-se, né? Mas é uma outra lógica, né? Que é como se fosse uma recuperação da dimensão pública de uma cidade inteiramente privatizada e de um resgate da própria vida, ela própria também capturada, né, pelo mercado, né? Então tem muito experimento que evoca um pouco os anos 60, né, um pouco experimentos de vida alternativa, que não tem nada a ver com os hippies dos anos 60, é uma outra coisa, né, que a gente pode achar bom, achar ruim, cada um vai achar o que bem entender, né, mas enfim, o que é interessante é como é que essas coisas se comunicam para mostrar, olha, no fundo é todo um experimento urbano, né, de recuperação da cidade e da vida na cidade, né, frente ao mercado. E eu acho que é aí que a questão do direito à cidade entrou, né? Então está dialogando com isso. Então não é bem o Estado, mas é o mercado, né? E talvez seja uma hipótese interessante da gente trabalhar, né? E aí a questão do direito volta, né? Volta de novo como campo de disputa, como campo de batalha, né? Mas aí tem consequências que eu ainda não sei tirar, eu acho que está tudo muito acontecendo, né? Porque quando isso foi pautado nos anos 80, que foram os anos que me formaram politicamente, intelectualmente, teoricamente, era um pouco o projeto de completar esta modernidade incompleta, né? Para usar um pouco o refrão da época, né? Então, era uma utopia democrática, de fato, né? Não é isto, né? Até porque eu acho que nós não temos mais o direito à inocência, de achar que o direito vai garantir a felicidade geral da nação, né? Não mesmo, né? Mas certamente é um instrumento de batalha, né? E um campo de batalha. E aí é o direito à cidade, certamente, né? Isso se confunde com o direito à cidade, né? Recentemente, no final do ano passado, eu participei de um fórum, não, este ano, participei de um fórum muito bonito, um fórum de ambulantes, muito interessante. Certamente eles não tinham lido Lefebvre, mas certamente tinha alguém que cantou a bola para eles e pegou, não por acaso, fez o maior sentido, né? Ainda... acho que foi no comecinho, né? No fundo eles estão um pouco, os ambulantes, na verdade, que estão sendo expulsos das ruas, mesmo no governo Haddad, né? Estão sendo proibidos de fazer trabalhar na rua, né? Então tinha uma série de discussões, enfim, sobre isso, era um fórum importante de 2 dias e tal, e é bonito como eles articularam o direito ao trabalho ao direito à cidade. Então era exatamente isso, o direito ao trabalho como direito à cidade. Uma formulação muito feliz, né? Porque eles queriam ter o direito ao trabalho, que é o direito de trabalhar na rua, mas isso significa o direito à cidade, né? Então eu acho que essa questão ela virou bandeira, né? Ela está correndo, né? Ela está correndo os fóruns, os debates, muitos livros sendo produzidos, né? E eu própria estou mexendo com isso, né? Então eu acho que a questão está posta, né? Então eu tenho que um pouco fazer não é bem o caminho de volta, mas eu tenho que recuperar um pouco essa dimensão dos direitos numa outra chave. Legal. Na verdade, a nossa próxima pergunta tem bastante a ver com o que você falou agora sobre a questão da participação e da luta que se tinha pela participação dos mecanismos de gestão do Estado, né? Porque a gente vê na tua obra da década de 90, principalmente, uma crítica forte a essa lógica do gestor, né? Isso, E você vai falando ao longo da sua obra como essa lógica teria, de alguma forma, feito com que a linguagem do direito perdesse a dimensão transgressora dela, enfim. E daí, nesse sentido, a gente queria saber o que você achava de iniciativas como o decreto que institui a Política Nacional de Participação Social, ou os próprios conselhos que têm se proliferado por aí, né? Conselhos municipais de habitação, de transporte, se eles fazem parte, se eles são de fato instrumentos de participação popular ou eles entram mais nessa lógica do gestor. Mas eu acho que inteiramente gestor. É evidente que eu falo isso com uma certa cautela, porque eu tenho amigos queridos e gente que eu respeito muito que
faz as suas apostas aí, né? Quer dizer, enfim, provavelmente deve ter conselhos e conselhos, deve ter lugares em que a coisa funciona, que tem algum sentido. Então eu falo com uma certa cautela, no sentido de que pode ter, no sentido de enfim, conceder a possibilidade que tenha experiências importantes em torno disso, que pode ser importante em alguns lugares. Acredito que sim, né? Agora, é na lógica da gestão, né? É na lógica da gestão. Digamos que uma gestão seja bem feita, melhor do que uma gestão mal feita. Uma gestão mais democrática, participativa, melhor do que uma gestão militarizada, burocrática. Tudo bem, entende? Eu acho que pode ser, entende? Eu espero, eu dou um pouco voto de confiança aos meus amigos que dizem que sim, que têm experiências importantes em torno disso. Acredito que deva ter, né? Então eu não descarto isso como princípio, dizer que é ruim. Não, uma boa gestão, melhor que tenha, não? Quer dizer, eu acho que tudo bem, entende? Agora, eu acho que eu continuo um pouco essa dimensão, a dimensão transgressora do direito, que é uma coisa que eu aprendi com Claude Lefort, sobretudo, né? A dimensão transgressora do direito e da palavra, né? Que é uma coisa que vem exatamente dos movimentos. Então, eu acho que tem uma tensão que é constitutiva mesmo, né, dos movimentos e da lógica gestionária. O problema é que a lógica gestionária começou a contaminar tudo, né? Todos nós, na verdade, temos uma noção gestionária do conhecimento, da universidade, né? Essa coisa, ela foi enfim, contaminando tudo, nós estamos mergulhados nisso, né? Então, eu acho que isso é um campo não é uma questão qualquer, é um campo de resistência, é um campo de batalha, de fato, né? Então, o que eu acho que esses movimentos, enfim, as rebel cities, para usar um pouco a bela imagem do David Harvey, eles estão recolocando essa questão, né? Essa questão em pauta, né? Essa dimensão de recuperação de um direito que não é aquilo que está... Quer dizer, que não é aquilo que está... Uma boa gestão da ordem posta, né? Que no fundo eu acho que é uma questão que quem formulou isso da maneira conceitualmente a mais interessante é o próprio... meu Deus, me escapou. Que eu li tanto. Escreveu sobre o desentendimento... Meu Deus, essa idade de repente escapa. Daqui a pouco eu me lembro. Mas, enfim, que faz exatamente a diferença entre a gestão e a política, né? O estado de polícia, o estado da política no sentido de uma gestão, né? De uma gestão das coisas, tal como elas estão postas. E aquilo que é o questionamento dos termos em que essa questão está posta, né? Eu acho que é um pouco essa aposta que a gente teria que fazer. Eu acho que isso volta, né? Qual a diferença que essa desestabilização dos termos da ordem posta, que na verdade desencadeia, na verdade, é uma coisa que eu tenho pensado um pouco, por que a resposta do Estado em todos os lugares tem sido tão violenta e tão militarizada? Provavelmente porque neste primado gestionário do mercado não tem lugar para o conflito, entende? No outro diagrama, vamos dizer, no diagrama keynesiano, para usar também só um chavão, só para mostrar um diagrama diferente. Então você tem um Estado provedor com seus problemas, com as suas falhas, você tem, enfim, o mundo do trabalho, né? Você tem um triângulo, né? O trabalho, o Estado e a sociedade, né? Você tem ali um diagrama. Então ali você tem de alguma maneira um conflito que é gerido, né? Que ele é reconhecido como legítimo. O conflito, aonde quer que ele estoure, hoje em dia, a resposta é tão violenta, entende? Na França, inclusive, é tão desmedido, né? Quer dizer, conflitos que poderiam ser banais, a resposta, quer dizer, na hora ela vem com um aparato militar, como se fosse ocupação do Iraque, entende? Você começa a achar que, de fato, a gente teria que pensar um pouquinho, dizer, qual é o lugar do conflito, ou não lugar do conflito, e do dissenso, né? Quer dizer, da dissonância, que nem sempre é o grande conflito, né? Às vezes é um micro conflito, né? Que, aliás, foi assim que começou a coisa de junho. Né? Quer dizer, podia, né, aquela manifestação do MPL podia ser mais um entre tantos outros, né? Em torno, enfim, eles estão falando disso há um tempão, né? Bom, e de repente a coisa vira o que virou, né? Porque teve uma desmedida, quer dizer, o aparato militar para lidar com um conflito, que era um conflito pequeno, entende? Podia ser banal,
podia continuar sendo banal, né? Mas o aparato militar foi tão espantoso, entende? Então que talvez a gente tenha que pensar que, enfim, nesse conflito, nessa tensão entre a gestão e o conflito, na configuração de predominância de lógica mercantil dessa gestão, né? Ou mercantilizada dessa gestão, o conflito exatamente não tem lugar, né? E eu acho que é aí que entram as rebeliões, né? Mas eu acho que são questões para a gente pensar. Porque me espanta, entendeu? Um pouco a desmedida dos aparatos aí, para lidar com conflitos que são, enfim, não precisariam ser tão brutalmente reprimidos, né? A gente, a princípio, ainda tem 4 questões, tudo bem? Do tempo? Para você tá tranquilo? Sim, claro. Então tá ótimo. Vamos pra frente. A próxima questão, na verdade, ela é um pouco mais hipotética, uma configuração aí. Que recentemente foi aprovado o novo plano diretor aqui de São Paulo, né? Na verdade, eu não respondi a pergunta de vocês sobre o tal do plano, né? Eu acho que vai burocratizar, no fundo é uma bobagem, entendeu? Enfim, desculpem, se quiser depois a gente volta para conversar sobre isso. Enfim, não acho nada. Bom, enfim, e daí... Desculpa, eu te interrompi. Plano número 2, o plano diretor, né? E a princípio, considerando que ele seja de fato efetuado, uma das principais coisas que é colocadas lá seria a aproximação da moradia e do emprego, né? Mudar a lógica da centralidade que hoje em dia domina a cidade, né? E daí a gente ficou curioso para saber como essa mudança na gestão da cidade afetaria os problemas que você costuma diagnosticar, né? Ou seja, como isso mudaria a lógica militarizada da cidade, como seria a gestão do espaço numa configuração que não é mais simplesmente centro-periferia, um grande centro e periferias afastadas. Não sei se uma coisa chega a ter uma relação com outra, né? Porque essa relação periferia-centro ela já está muito alterada, né? Quer dizer, é curioso isso, eu entendo isso, eu não sou urbanista, eu acho que daí a gente tem que conversar com a Raquel, a Raquel Ronick, minha amiga, minha parceira também, minha contemporânea, então, enfim, a gente sempre trabalhou muito juntas, então ela haverá de poder falar disso de uma maneira mais circunstanciada, aliás, o próprio Nabil, né? Também